Deve. Assim como esse verbo é conjugado, são conjugados todos os verbos no presente do indicativo da segunda conjugação. Quer dizer, vamos tentar como seria então o verbo comer. Eu como. Eu como, ele come, nós comemos e eles comem. Agora eu vou mostrar na tela esse verbo aí, que é tão fácil quanto o verbo dever. Vamos lá ver. Quer dizer, e vamos escrever, vocês em casa também, vão escrever como é um verbo comer, que é um verbo regular da segunda conjugação. É igualzinho que o verbo dever. Quer dizer, então, que seria eu como, ela, ele e você comem, não é isso? Então, vamos dar um tempinho para que todos possam escrever. E então, nós comemos e, para o plural, elas, eles e vocês comem. Tá certo? Eu como, ela come, nós comemos e eles comem. Podemos falar, por exemplo, eu só como vegetais. Por exemplo, o França só come vegetais, porque ele disse que é melhor para a saúde. Tá certo? Acho que deu tempo para todo mundo para escreverem em casa e aqui no estúdio, não é isso? Vamos passar o vídeo de novo e agora vamos prestar atenção, porque antes era só para ver qual era o verbo conjugado, que era o verbo qual foi? Dever. Agora, vamos prestar atenção. Como é que se chama a amiga da Maria? Não sei se vocês perceberam que está falando a Maria. Quem é a Maria? Se lembra? Quem é a Maria? Assistente do... Fale mesmo. Assistente do diretor. Ela é o assistente. A assistente do diretor. Muito bem. Então está Maria falando com uma amiga. Vocês vão me dizer qual é o nome dessa amiga, o que disse essa amiga para a Maria e o que responde a Maria. Claro, é a parte fundamental, só daquilo que nós estamos estudando, porque ela fala muita coisa. Tá bem? Então vamos lá. Adorei o espetáculo. E você? Também. Quanto te devo, hein? Você não deve nada. É minha convidada. Além disso, eu não vou deixar você pagar 2 vezes para ver o mesmo espetáculo. Quer dizer que você percebeu que eu já tinha visto a peça? Mercedes, claro. Você não se lembra? Nós crescemos juntas. Quanto devo? Não deve nada. Veja como é usado o verbo dever no presente do indicativo. Devo, deve, devemos, devem. Então, como é que se chama a amiga da Maria? Mercedes. Muito bem. E o que é que disse a Mercedes para a Maria? Quanto te devo? Quanto te devo? E ela responde, Não deve nada. não deve nada.
Muito bem, era isso que eu queria que vocês percebessem. Então, vamos ver agora, porque não é tão complicado assim a conjugação dos verbos da segunda conjugação, não é isso? Mas há verbos que têm algumas complicações. Não é difícil, mas que temos que prestar atenção, porque pelo parecido que eles têm com o espanhol, que temos a tendência de falar como se fala em espanhol, e não é. Por exemplo, o verbo escrever. O verbo escrever. Aí tem um E, não tem um I. Então, vamos prestar atenção como é que deve ser conjugado. Deve ser com E. Escrevo, eu escrevo, ele, ela, você escreve, nós escrevemos e eles escrevem, tá certo? Vamos dar um tempinho para poder escrever, tá certo? Então, vamos repetir de novo. O verbo é escrever. Então, eu escrevo, ele, ela, a gente escreve, nós escrevemos e eles, elas, vocês escrevem. Tá bem? Vamos ver então outro verbo que tem essa mesma dificuldade, que é o verbo receber, tá certo? Por quê? Porque em espanhol tem um I, em português não, e temos que ter cuidado com a pronúncia, que seria então, como é que seria? Eu recebo. Recebo, muito bem, e ele? Recebe. A gente? Recebe, muito bem, nós? Recebemos, muito bem, e eles recebem. Então, vamos escrever. Então, não se esqueçam, eu recebo, ela recebe, nós recebemos, eles recebem. Muito bem, agora vamos ver outro verbo que também tem algumas dificuldades. É o verbo oferecer. O verbo oferecer. Tem um C no radical, que é pronunciado como S, não é isso? Oferecer. Quando vamos conjugá-lo, temos que botar aí um C cedilhado para manter esse som. Então, seria assim, eu ofereço, eu ofereço. Então, poderíamos dizer que esse aí é um verbo que só irregular na primeira pessoa do singular. Ofereço. Porque depois continuamos com um C. Ele oferece, nós oferecemos e eles oferecem. Muito bem. Vamos escrever.
Então, oferecer, repito, ofereço, oferece, oferecemos, oferecem. Então, já sabemos conjugar os verbos da segunda conjugação. Vamos lá tentar fazer algumas perguntinhas. Vocês só vão responder afirmativamente, usando o verbo. Você come muito, França? Eu como sim. Como sim. Como sim. Você oferece um cafezinho? Ofereço sim. Você recebe muitas cartas? Recebo sim. Recebo. Recebo sim. Ela recebe muitas cartas? Recebe sim. França só come vegetais? Como sim. Come sim. Come sim. E você responde às cartas que recebe?